Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Sócio de hoje. Mercado em alta, um foguete o Ibovespa, 4 altas seguidas ou 5? São quinta, sexta, segunda e hoje, 4 altas seguidas. Vamos ver o que um dos nossos contribuidores tem para falar hoje. Também vai trazer alguma coisa de mentalidade e psicologia muito bacana, que é o Rodrigo Richa. Vou chamar já ele aqui. Antes de tudo, já vão me falando aí se meu áudio está ok, vocês estão me ouvindo legal. O Vital acabou de chegar aí, tudo bem? Seja bem-vindo, Vital. André chegando, Cacheta tá aí também. Alexandre Palombo. Vamos lá, Rodrigo, deixa eu te chamar aqui, peraí. E aí, meu amigo, beleza? Fala, Murilão. Fala, galera do Investify. Tudo bom, cara? Prazer estar falando Tudo aqui bem. com vocês todos no dia de hoje. Quinta alta do Ibovespa. Quinta alta, então. Cara, Quinta, perfeito. impressionante. Depois de um fundinho duplo ali. Pô, é aquela história, né, cara? Tem uma máxima do mercado que fala que as coisas normalmente acontecem ao contrário daquilo que todo mundo acha. No Exato. momento em que a estava praticamente jogando a toalha e dizendo que o Brasil já não tinha jeito e que o Ibovespa ia parar lá no Caxilindró, sei lá onde que ia parar, pronto. Todo mundo Vi. estava vendido, subiu na cara de todo mundo, Exato. literalmente. Eles comeram o stop de todo mundo lá no fundo, ficou óbvio, e os gringos vieram limpando. Cara, isso é movimento de gringo, Raspando tudo. institucional. Tem muito pouco institucional posicionado, e deu para perceber isso, sabe por quê? Eu estava olhando alguns comentários no X, ali no Twitter, de várias casas aí, de analistas de vários lugares, e eles colocaram os resultados dos fundos de multimercado. Hum. E os resultados dos fundos de multimercado mostram que tem 5 fundos de multimercado performando positivos. O resto dos fundos estavam todos negativos, mesmo com toda essa alta desde a semana passada. Ou seja, não se mexeram, continuaram com medinho, continuam com medinho. Esse negócio vai virar na cara deles e eles vão ficar para trás, cara. De novo, os institucionais, onde tem muita grana de pessoa física alocada, aquele pessoal que faz aquele investimento passivo, né? Deixa Isso. paradinho lá para aguardar o momento de mexer, acaba fazendo alguma movimentação de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Cara, tungada, né, velho? Novamente uma tungada. Muito provavelmente os multimercados, a grande maioria deles, estavam comprados em dólar. Comprados em dólar. A virada do dólar também deu na cara deles. Então, além disso, eles perderem em dólar, perderam toda a alta do Bovespa, porque não estavam posicionados, né? Os multimercados estão no mínimo de captação, né? Não está entrando dinheiro em Não multimercado. entra. Então, sei lá, o que eu posso te dizer, né, cara? Eu acho que quem está no Investify está tendo um resultado Cara, diferente. impressionante, porque a gente conseguiu basicamente. A gente estava ali na trincheira, esperando o momento certo. Qual que era a situação antes dessa alta? A gente tinha um VIX de 30%, quase 30 ali, batendo os 30. Americano batendo lá, SPX caindo, e aqui estava indo junto também. Teve um dia que batia lá e aqui seguia, bem igual. Só que a gente via um movimento que tinha alguma coisa estranha ali. Que a gente tinha DXY caindo forte, saiu lá do 107, está no 100, foi para o 103, 102. A gente tinha taxa de 10 anos caindo também, que saiu lá dos 4,5, foi para 4,2. E nisso as bolsas tomando pau. E aqui no Brasil, os DIs caindo junto e o dólar também. E a bolsa caindo. Ou seja, tinha uma simetria ali. Era A título de só exemplo, esperar o momento. no que tu estás falando, olha só que interessante, né? Eu gosto de olhar. Normalmente as empresas elas nos revelam balanços de 3 em 3 meses, né? Que é o que a gente fala do trimestre, né? Como é que foi o resultado do trimestre. Então eu gosto muito de olhar o percentual de variação dos trimestres. Isso é interessante porque você vai ver quais são os que estão mudando. Você consegue ter uma noção, na realidade, se a empresa, se ela vinha caindo, por exemplo, ela obteve um resultado bom,
provavelmente ela vai começar a ter mudanças no resultado de trimestre dela, frente a outras empresas ou até mesmo frente a índices, né? Então eu tô com ele aberto aqui, eu achei bem interessante hoje, justamente sobre o que você acabou de falar. Você pega ali, ó, os DIs, cara, só para você ter uma ideia. Nós estamos no terceiro mês do ano, né? Então, teoricamente, a gente pode meio que considerar aí um trimestre, né? Esse trimestre nosso, o DI 27 até o 35, tá mesmo os mais longos, todos eles caíram na faixa de 9 até 10%, no caso do 28, mas nessa faixa de 9%. Os mais impactantes ali acaba sendo ali o 29, que tem bastante movimentação, o 27, o 26 está meio dado, na realidade, que a gente já sabe por causa dos aumentos de Copom, etc., que deve acontecer amanhã, né? Acho difícil de ter alguma reversão disso nesse primeiro momento. Mas o que aconteceu? Todos caíram 9%. O que isso estava indicando naquele momento? Que existia, na realidade, uma margem de segurança maior ainda para um investimento nessas ações, ou seja, as ações começaram a ficar mais baratas, elas não estavam ainda captando essa diferença na realidade da queda dos DIs, então os DIs caíram na frente, a bolsa não tinha subido ainda, houve uma semana na realidade que os DIs caíram bem, a gente achou muito estranho, o Ibov fez esse fundo duplo naquela semana, e aí os DIs simplesmente derreteram na outra semana, cara, em semana passada foi surreal, os DIs caindo e a bolsa explodindo, obviamente, né? Sim. Então, nesse momento, aconteceu a máxima, né? Juros para baixo, bolsa para cima. E aí, olha que interessante o desempenho do nosso índice aqui, frente ao mercado exterior, mercado externo, o SPY, Dow Jones e o Nasdaq. O Nasdaq caindo 7% no trimestre, o SPY caindo 4,4% e o Dow Jones caindo, o Dow Jones Industrial, que é o médio da parte das indústrias, 2,26%. O dólar caiu 9,4% no trimestre e o Ibov subiu 9,3%. Coincidentemente, quase iguais os desempenhos do Ibov versus o dólar. Então, o Small Caps acompanhou, Small 11, Ibov 11, acompanharam, estão bem iguais, 9,37, 9,42, com uma chance do Small, na minha opinião, poder performar mais forte num segundo estágio, porque quando você tem recuperação, e isso é uma coisa que a gente já percebe há muitos anos no Brasil, o gringo entra primeiro por quê? Ele entra por que não, perdão? Por onde? Ele entra pelas empresas fortes, as empresas O que são Kit mais Brasil. sólidas, perenes, né? O Kit Brasil. E o Kit Brasil é composto de uma Petrobras, de uma Vale, de um Itaú, de um banco, mesmo o Bradesco na lama que está ainda, né? Porque está se recuperando, mas um Bradesco, que tem muita potência e tem ações lá fora. Você tem uma Suzano, você tem a VEG, que realmente hoje já é a segunda potência do Brasil em termos de ações, né? São volumes, e até tem negociado volumes bem altos. A Embraer, que explodiu. No fim das contas, se você for analisar, o Kit Brasil performou na faixa, só para você ter uma ideia, no trimestre, Itaú 22%, 21,12%, desculpa, Isso. 21,12% no trimestre, Itaúsa, que é a parceira, 16,4%, que é a holding, né? Banco do Brasil, 20% no trimestre. A VEG, mesmo tendo subido tudo que ela subiu ano passado, caiu 9%. Você vê que ela mesmo ela sendo uma ação forte hoje do Ibov, caiu 9%. A Embraer subiu 38%. E a JBS, com o número de hoje, que ela estava negativa, e hoje, para quem não está com o pé no chão, ou quem não viu a bolsa hoje, só para avisar, a JBS fez o maior volume desde 2023, em maio de 23, que foi justamente quando depois daquele ponto ela subiu 200%. Então, eu não acho Uhum. que esse movimento da JBS para por aqui, tá? Na minha opinião. É muita grana, foi 1 bilhão e 100 milhões até agora de negociação. Pode ser até que seja mais forte com o leilão, final de leilão. Então, assim, é um volume muito alto frente à média que ela vem operando, que é na faixa de 200, 250. Quase 5 vezes o volume, né, Murilo? Então, tem algo aí, obviamente, ela vai ser. Houve aprovação aí da questão da listagem dela lá fora, em parceria com o BNDES, o BNDES Park, parece que vai entrar para variar o nosso dinheiro, né? Pena que não volta para a gente, né? Mas o dinheiro de todos os brasileiros irá para a JBS para deixar os batistas mais pobres, coitadinhos, né? Cara, essa de JBS eu peguei, teve um pouquinho de sorte, mas essa virada de ontem para hoje foi muito boa aqui. Ah, uma coisa Na verdade, sim. falar.
EWZ, tá? Importantíssimo EWZ. EWZ. 18% de alta no trimestre do EWZ, tá? E normalmente o gringo gosta de fazer um trabalho junto. Ele prefere entrar pelo índice lá fora para fixar para mais longo prazo, até por conta dos dividendos que paga no EWZ, então ele consegue fazer um médio e ele trabalha na realidade comprando as ações aqui dentro e comprando o índice para fazer esse meio termo. E aí ele usa, obviamente, o diário e o BOVA11 ou IBOV11 para poder fazer essa mediação, na realidade, através, aí, principalmente do mercado de opções. Né? Sim. Tu ia trazer algo mais além de falar sobre mercado? Tu quer deixar para o final? O que tu quer fazer? Deixar para o final, é uma coisa bem bacana. Tá. Curso bacana. E a gente tem esse compromisso de trazer para todos os sócios do Investify e para quem nos acompanha uns materiais sempre produtivos, né? Então vamos falar um pouquinho no final, acho que é uma coisa bem importante sobre a questão de disrupturas, né? Tanto mentais como comportamentais, mas principalmente para a gente entender como que você consegue mudar a questão de resultados e dentro da sua vida. Mas depois eu falo sobre esse material. Hoje eu quero uma pitadinha de um negócio interessante, o Murilão. Que assim, eu não sei quem viu aí os índices, tem umas ações ainda, tem uns cavalos aí correndo por fora, hein, cara? Tem alguns cavalos bons, mas é importante ressaltar que assim, eu pelo menos aqui, e eu tô aqui na mesa junto com ela, hoje com o João, Jair, cara, esses 4 dias de alta, assim, a gente surfou muito bem, né? Muito bem mesmo. E o pessoal acha que é muito mirabolante, que a gente olha diversas coisas. Cara, feijão com arroz total. Era justamente olhar essa questão do fluxo gringo, essa simetria que tinha nas taxas e no dólar, e saber que, pô, tinha uma portinha, tinha uma janela de entrada de gringo ali. E aonde que você deve se posicionar? Justamente no Kit Brasil. Que é um feijão com arroz, cara, não tem segredo. Não tem que ficar inventando coisa mirabolante, tese. Não. Cara, é Petrobras, era Banco do Brasil, Itaú. Nessas ações, feijão com arroz. Não tem muito mistério, entendeu? Então, acho que tem muita gente que acha que a gente está, né, olhando várias coisas, mas não é. Então, e aí eu quero já fazer um convite para quem ainda não é da Investify e não está participando aí do evento que vai ter a segunda edição, que é a Imersão Investify. Eu quero convidar você, o link está na bio. Se você não está inscrito, inscreva-se já. Você vai poder participar de como é a Investify, vai poder sentir o que é estar nesse ambiente. Vai ter ferramentas liberadas também, tá? E provavelmente no mínimo uma semana de imersão aí. E vão ter aulas também. Vai ter aulas aí, por exemplo, o Rodrigo vai estar participando, o José, o João, vai estar todo mundo participando, o Vitor Branco também, todos os contribuidores participando com aulas. Vai ser bem exaustivo até de tanta aula. Quem participou da primeira edição, uma coisa eu posso garantir, a segunda vai ser ainda melhor. Beleza? Então fica aí o convite para quem está assistindo agora a live e para quem vai assistir depois no YouTube, se inscreve no link que está na descrição do vídeo. Beleza, Rodrigão? Vamos continuar aí então? O que mais você traz para a gente aí? Cara, eu ia comentar na realidade, né? Você veja como que é interessante essa observação de entender por onde que o estrangeiro, no caso o gringo, entra dentro da Bolsa de Valores, porque normalmente quando eles entram, eles puxam o setor, né? Então, se você pegar o setor onde o gringo entra, ele normalmente faz o quê? Ele faz uma seleção e provavelmente, eu não sei exatamente, porque eu não estou lá na tesouraria deles, né, para confirmar e falar que é 100% isso, mas a chance é muito grande deles fazerem o quê? Eles pegam o setor e eles fazem uma divisão dentro do setor, dentro dos cavalos que podem andar dentro do setor. Você pegar o IMAT, o ano passado, eu lembro da gente estar falando lá em setembro, mais ou menos, que o dia que o gringo resolver entrar no Brasil, ele entraria através do quê? Da Vale. E isso nós estamos falando desde o ano passado, não é novidade dentro do grupo do Investify. Para os contribuidores, os sócios, todas as pessoas que estão lá dentro, a gente já vinha falando disso. Então a Vale andou. Dentro do grupo da Vale, em termos de minério, o minério também andou, obviamente, então auxiliou a questão da Vale.
O IMAT como um todo, ele é uma força muito grande, ele corresponde aí a praticamente 35, 38% do Ibovespa. Então, não compõe só das de minério, ela tem também a Suzano e a Klabin, que também andaram em determinado tempo, quando o dólar estava fazendo essa progressão, aí é quando ele chegou até os seus 6 e qualquer coisa lá. Então, esse tipo de observação do mercado é que eu acho que o pessoal consegue ter dentro da InvestFi uma visão mais segura, na realidade. Quais são os cavalos que vão andar? Você tem atenção, você consegue fazer o investimento. Nem todo mundo gosta de operar, por exemplo, por opções, até porque não tem condições de estar muito tempo na tela. Mas se você fizer da mesma maneira, eu vou dar um exemplo aqui só para comentar sobre isso, quem tivesse feito isso com ações, teria tido um excelente resultado da mesma maneira. A gente tem dentro do grupo lá também um cara que é sensacional e vem falando dessa ação faz um bom tempo, que era a Semin, né, que trabalha também com minério. Cara, a Semin chegou num ponto, na realidade, que tecnicamente a gente entende ali que a entropia vai pressionando cada vez mais essa ação para um movimento agressivo, tanto para cima quanto para baixo, você não tem como adivinhar. Mas ela veio pressionando e o Lindoso falando, cara, tem volume entrando, tem gente comprando essa ação e tal. Um dia antes de acontecer a explosão da ação, eu me lembro que a gente comentou, cara, entrou um volume fora do normal e foi um candlezinho michuruca com uma cara até que ela ia cair, sinceramente. Não tinha muito uma cara que ela ia subir. Ela estava abaixo das médias. Sabe o que aconteceu no outro dia? A ação subiu no outro dia, Murilo. 8,71%. Ela chegou a subir no dia. Chegou a subir 12,71%. Ela já subiu daquele dia 19%. Então, assim, fatalmente é uma ação que ela deve voltar para o topo. Então, se ela voltar ali no topo, que é o topo mais curto que é no 6,80, ela vai ter subido praticamente 29%. Eu não estou falando de opções. Eu estou falando de ação. No papel, numa vista. O cara comprou 100 ações da Semin. O cara teria ganho uma bolada também. Né? A gente fala de Selic a 14%. Cara, eu tô falando do dobro da Selic no ano, feito em quantos dias? Em 5 dias. Então, a questão do timing, ela é tão ou mais importante até do que você querer acertar aquele lugar da mosca. Né? Exato. Então, essa questão, na realidade, de observação dentro do grupo, da contribuição de um para com o outro, pô, um fulano está olhando tal ação, o outro fulano está olhando tal ação. Cara, olha o volume dessa ação. Esse tipo de coisa que são os benefícios de quem está dentro de um grupo como o InvestFi. Eu acredito que, na realidade, é muito positivo. Indiferente é você estar operando para opções de longo prazo, indiferente é você estar operando para opções de curto prazo, como teve a paulada agora essa semana lá, que o Egler realmente conseguiu acertar lá no coisinho da mosca e acertou na Petrobras. Você também, eu sei que também tinha entrado. Cara, também estava Petrobras é engraçado, porque o Edwin falou assim, cara, tomei bastante stop em Petrobras essa semana, e foi justamente antes da sexta, e eu também tinha estopado, mas porque, cara, óbvio, a gente acredita no case, só que, cara, se você não ganha gordura, você não vai ficar na frente do negócio, né? Então a gente estopa mesmo, não tem essa. E só que, cara, quando o negócio virou, a gente tava lá pra, tipo, cara, surfar até o fim, sabe? Ela subiu 6% em 1 dia e 20 horas. Eu estou olhando aqui no gráfico de 5 minutos. E se você olhar a configuração gráfica dela agora, cara, desses 5 minutos, para mim ela está mostrando, vou ser bem honesto, ainda mais que acabou de sair uma notícia do BOF aí, do Bank of America, falando do alvo da Petrobras em 65 contos, ou seja, 100%. Ela está a R$ 36 hoje, gente. Ah, não, É engraçado. mas que a Petrobras vai subir sério? Então dá uma olhada no que aconteceu na JBS hoje e me diz se a Petrobras não pode dobrar de valor rapidamente. A gente está aqui, o mesmo pensamento com Petrobras, muito positivo. Então, Engraçado, eu estava com o gráfico aberto de 5 minutos aqui, tava eu, o João e o Jair, aí eu olho esse gráfico aqui, cara, ele, porra, isso aí é o topete do Trump, sabe? Tipo, tava assim, em linha reta, mas é interessante o gráfico, porque mostra que aquilo ali, cara, não tem força para cair, sabe? Tipo, eu tenho um né? amigo que é o bico de pato, né? Você já percebeu como é que é o bico de pato? Bico de O bico de pato ele é para baixo. E aí na ponta ele tem uma pontinha que dá uma erguidinha de leve. Só que você já viu quando o pato abre a boca? Pega o Pato Donald falando, a boca dele cobre os olhos, velho. Então, o bico de pato faz isso aqui, ó. Ele empina. Porque não existe. Se qualquer
qualquer palavrinha que o Pato falar, né, o qualquer dele, ela abre a boca e explode. É a mesma história do que a gente fala da boca de jacaré, né? Tanto para fechar quanto para abrir. Essa é a brincadeira da história, cara. Mas que se essa margem equatorial sair e sobe, e se subir, por exemplo, em uma semana, como o Egler está colocando, é muito bom de propriedade, 30%. Cara, em opções, 30% dá quanto, negão? Hoje, o Egler postou, para quem não viu aí, segue lá. E depois eu acho que a gente reposta no Investify também, que ficou legal o post dele ali, Murilão, sobre a JBS hoje, cara. Cara, hoje teve 15.000% nas opções. Eu mesmo postei lá um negócio sobre a JBS C400. Então, assim, a possibilidade, numa paulada, ou mesmo que seja na semana, não vai subir no mesmo dia 15 mil? Ok. Cara, mas uma semana ela sobe 15.000%. Sim, sem dúvida. Não é impossível de acontecer isso, gente. Não é possível. Então, esses são potenciais, né? Eu acho que tem os dois lados da história, né? Para quem tem o tempo para administrar as opções, pô, sensacional. O cara vai poder ganhar muito dinheiro com as opções, sabendo trabalhar no timing certo. O cara na que. própria sexta a gente teve a opção de Petra dando 500%, 400%. E a volta baixinha, cara. A volta 18% de Petrobras. Sabe que 18%, eu estava analisando aqui, ela não chega, eu acho que é 35%, se eu não me engano, que ele chama de IV, que é quando você pega a volatilidade dos últimos 12 meses para analisar qual seria a volatilidade. Ela está metade da volatilidade que ela poderia chegar nos últimos 12 meses. Então, assim, é ridículo a volatilidade que ela está hoje. A explosão pode ser muito grande, Murilo, vou ser bem honesto. E eu estou vendo um movimento, principalmente do governo, acelerando muito rapidamente essa questão da margem equatorial. Porque parece que todo mundo dormindo, né? De uma hora para outra, trocaram o cara do IBAMA, de uma hora para outra, o cara já aprovou não sei o quê, daí aprovou, mas não sei o que lá. Então o negócio está tomando aceleração. E quando começar a acelerar e a galera cair na ficha, quem entrou antes vai capitalizar, na minha opinião. Eu acredito que isso vai ser antes até do que estão imaginando, tá? Eu acho que nessa série D é capaz de já ter o estouro. Capaz. Opções, né? Opções, né? Falando série D em opções, né? Isso. Mas é importante também o pessoal ficar ligado. E subiu, né? Para quem não sabe mexer com opções, cuidado, mas para quem sabe, vai surfar bem. E acredito que a maioria que está lá no clube sabe mexer com opções, a gente faz muito trabalho com opções lá. Bom, tu quer passar dos frigos, um negócio importante aqui, ó. Marfrig e Brasil Foods são duas empresas hoje que tem um cara que é excelente em termos de gestão e de administração de empresas e está fazendo um trabalho muito bom de margem nelas, né? Conseguindo melhorar a parte de margens e tal. E é muito interessante observar o movimento dela hoje. Eu peguei o gráfico aqui dela desde 2022, né? Que ela forma uma baita de uma barriga, ela tem uma baita de um usão, né? Que a gente fala, né? Então, se você pegar o gráfico da Marfrig, cara, é muito louco. Se você pegar o gráfico dela, lá em outubro de 2023, ela fez quase como se fosse um fundo duplo de semanal. Na hora que você olhou isso daí e viu as médias todas se equilibrando, se encontrando, e ela tem um rompimento, dali para frente ela subiu 67%. O movimento dela hoje, tá? Depois de ter subido ali, depois de outubro de 2024 para frente, ela subiu novamente 67%. Então são os dois movimentos bem característicos dela. Na última vez, ela corrigiu, lá desses primeiros 60 e poucos, ela corrigiu 21%. Agora, ela corrigiu 26%, mais ou menos. Sabe o que aconteceu hoje em Marfrig? Ela rompeu a LTB. Ela rompeu a LTB com um candle forte de pivô, porque ela fez um pivô em cima da média de 20, né, olhando tecnicamente, com volume, confirmando isso. Então, muito provavelmente, ela faça uma nova pernada de alta ou até uma pernada mais longa do que a gente imagina. Quando a gente olha o histórico dessas ações, na realidade, que tem condições que estão estruturadas com caixa e etc., tem condições de alavancar operacionalmente, e depois dessa venda das plantas, na realidade, para a BIF, a Marfrig diminuiu as despesas dela, né, como empresa, ela automaticamente colocou essa grana dentro do caixa e conseguiu fazer um CAPEX melhor para poder melhorar a parte operacional.
ela está se tornando uma empresa, na realidade, utilizando muito mais tecnologia dentro da própria operação deles para ganhar eficiência produtiva e em custos. Cara, eu vou te ser bem honesto, eu não te digo nada da Marfrig ser outra empresa que possa estar duplicando de preço em pouco tempo, tá? Sinceramente, eu estou te falando isso, não vai ser de hoje para amanhã, mas o pouco tempo que eu digo é para uma empresa dobrar de preço, como ela está hoje a 15,80 e ir para R$ 31, R$ 30. A gente fala, mas vai levar um ano. Ok, um ano, cara, um ano a 100% é coisa pra caramba. E não Sim. pensem que ela não faz, porque em outubro de 2023 ela custava R$ 5, hoje ela custa 15. Então, se eu for olhar na realidade em termos de ganho de preço, são R$ 10, praticamente duas vezes, são 200%. Para ela sair hoje, da onde ela está, e ir para R$ 30, cara, eu vou te ser bem honesto. Eu acredito que ela possa subir rapidamente. Né? Não vejo dificuldade. E a Brasil Foods não fica para trás por um detalhe. A Marfrig, ela tem X%, acho que é 34%, 35% do total da operação da Brasil Foods. Então, automaticamente, também existe esse ganho na Brasil Foods. E se você olhar graficamente na Brasil Foods, hoje ela fez um fundo duplo, Pois não, graficamente, no sentido como o técnico, e com Diego um volume. observou aí, perfeito. Então, assim, se você for entender, na realidade, em termos de entrada, a entrada de Marfrig já foi dada, já andou. E a de Brasil Foods está acontecendo hoje. Então, amanhã, se acontece aquela quedazinha que a gente chama de gift, né? Que é um candle contrário ao movimento de expansão de força, existe uma entrada, na minha opinião, em Brasil Foods com uma possibilidade bem forte. A BIF está tendo aquela reversão que a gente já havia comentado há um bom tempo. Amanhã tem um resultado, tem que tomar muito cuidado. Eu venho comentando há bastante tempo que o resultado do quarto TRI, na minha opinião, seria ainda ruim, não seria um resultado bom. Podem até me surpreender. E se me surpreenderem, eu não duvido nada dessa ação subir rapidamente em torno ali dos 6,50, que é um preço, na realidade, ele que teve muita briga antes dela ter a última queda. E se ela tiver o primeiro trimestre de 2025 bom, que é a minha expectativa, também não acredito, não acho impossível dela voltar lá para os seus 7,50, 7,80, que também é um outro ponto de briga na realidade dessas ações. Então, estou comentando do Frigo, porque a gente, dentro do grupo dos sócios do Investify, a gente falou muito para se afastar dos frigos, né, em determinado momento. Agora a gente está tendo a reversão disso. Então tem que estar atento aos movimentos. Né? Eu acho que pegar esses movimentos no início, principalmente com as compras de calls mais longas, é excepcional. Pode trazer um bom ganho para todo mundo. E essa reversão de movimento, gente, é super natural, mas tem que estar atento. Não dá para você namorar e casar com o papel. Isso aconteceu recentemente com o banco. O banco teve uma época, se eu não me engano, final do ano passado, que ele engatou uma tendência de baixa e parecia que ia muito mais além. E essa tendência se reverteu no meio de janeiro. Observe aí depois o gráfico aí, tanto de YouTube quanto Banco do Brasil. Banco do Brasil foi a primeira a acelerar, e YouTube veio bem atrás. Eu lembro que eu surfei bastante em YouTube na segunda metade do mês de janeiro, porque Bebá estava indo muito, muito, puxando muito, e YouTube estava ficando para trás. E existia um movimento interessante nos bancos. Um pouco menos com o Bradesco, que vocês vão aí, que realmente é um case mais complicado. Mas se vocês olharem Tube, Bepac também, eles andaram muito parecidos ali do mês de janeiro para cá. Houve uma reversão de tendência, tanto é que Tube ontem bateu máxima histórica praticamente. Tava lá. Bebas está querendo bater máxima histórica. Então essa reversão é super normal. Só que não dá para você ver que está uma tendência clara de baixa e você achar que aquilo ali vai virar do nada. Não, você tem que esperar reverter a tendência. Então agora teve um sinal em BRF, em Mafrig, por exemplo. E aí também não dá para, pô, vou me antecipar, que pode às vezes ser um falso movimento, certo? Perfeito. Então a gente aguarda um pouquinho para ver se realmente quebrou a tendência e aí entra no momento certo. Mas tem que estar de acordo com a tendência. Se a onda está para um lado, você vai para o lado. Se está para o outro, você vai para o outro. Então é bem isso. Mas bem observado, Rodrigo. Pode ser que haja a gente realmente, em determinado momento, a gente falou, cara, não faz sentido entrar em frigorífico. E realmente não fazia, porque estava em tendência de baixo.
mas se revirar essa tendência agora, seria muito interessante. E o comentário, na realidade, é que houve toda aquela. Eu acho que até houve um excesso do mercado aí por conta da proibição de algumas plantas de proteínas lá para a China, por parte da China, e acredito que o mercado deu uma panicada com relação a isso. E não só a questão da panicada, mas como já tinha ocorrido uma alta muito grande, provavelmente houve o quê? Um rotation. O pessoal tirou um pouco da grana que tinha nesse setor e colocou em outros setores. Então, Exato. pode ter tirado do Frigo, colocou numa Vale, que a gente viu, na realidade, né? Uma Vale ganhando bastante valor. Você vê a própria Semin, você vê algumas outras empresas, como os próprios bancos, né? E o gringo faz muito isso, né, Murilão? Então, observar aí onde ele está caminhando, né? Onde ele está andando, isso ajuda bastante para você conseguir ter uma noção de que caminho que ele está tomando com relação aos investimentos, né? O comentário ali agora, né? O Diego está comentando sobre a questão das Tá volatilidades. bem alto mesmo. Dúvida alguma. Por que a volatilidade das frigos ficou alta? Porque elas tiveram um tombo muito grande, né? E as incertezas ficaram grandes com relação a essas empresas, né? Acredito eu que se ocorre a reversão agora, elas formam esse pivôzinho, a volatilidade deve dar uma acalmada e pode dar novas oportunidades. Então, cara, espera, deixa o mercado mostrar o momento certo e aí entra no momento certo. Não tem problema nenhum isso. Exatamente. Rodrigão, a gente já está aqui há uns 34 minutos aproximadamente. Vamos caminhar para o final, que minha bateria aqui também tá chorando já. Eita! Eu ia comentar na realidade hoje sobre algumas coisas bem interessantes do curso lá que eu fiz no final de semana, que é um curso do Tony Robbins. Tony Robbins, para quem não sabe, é um dos caras que mais ganha dinheiro do mundo, na realidade, né? O cara tem 140 empresas e ele é um cara que traz assim uma visão, eu acho que cabe para qualquer pessoa, né? Principalmente no sentido de investimento. Eu acho interessante que ele sempre comenta, né? Para você poder investir em qualquer tipo de empresa, você tem que ter, na realidade, certeza do caminho que você está traçando. E traçar o caminho depende muito do porquê que você faz as coisas. Então, ele coloca a pergunta principal que você tem que se fazer quando você vai fazer qualquer coisa, quer seja no sentido de investimento, qual é o real porquê? Qual é o objetivo deste investimento, né? Então, por exemplo, se eu estou investindo em um fundo imobiliário, se eu estou investindo em um imóvel, se eu estou investindo em opções, se eu estou investindo, vamos supor, num índice, por exemplo, né, que seria um agregador, na realidade, por exemplo, um índice de tecnologia, né, que nem tem nos Estados Unidos vários. Qual é o real objetivo que eu tenho para cada um desses investimentos que eu estou fazendo? E quando você faz isso dentro da sua carteira, você tem que estar sempre entendendo o real motivo desse investimento para o futuro. Esse investimento ele vem para você fazer um aumento de patrimônio. Olha lá, apareceu a mãozinha do tio, como é que fala? Do Facebook, esqueci o nome dele. Zuckerberg. Zuckerberg. Aí, qual que é a ideia final, né? Mas aí a pergunta principal, e eu acho que aí é o chave de tudo, na realidade, é você entender onde você está nesse momento e para onde você quer ir. Quando você faz essas duas perguntas, né, onde você está e para onde você quer ir, o para onde você quer ir tem que ser o teu real motivo. Qual que é a emoção tua que está envolta nisso para você colocar ela nesse why aqui, nesse porquê? Por que eu estou comentando isso? Quando o teu motivo é superior a todos os desafios que você tem no seu caminho, você vai encontrar um jeito de chegar lá no final. Mas tem que saber encontrar o jeito certo. Não adianta você ter... o que a gente sempre fala, né? Principalmente a gente fala muito isso no InvestFire. Às vezes o cara está lá no 98% e desiste no 98%. Então faltava 2% para ele poder chegar no 100% para ser um melhor investidor. Ou, por exemplo, ele vai correr a maratona, está uns 40 quilômetros ele desiste. Né? Não chega nos 42. Então, essa questão da perpetuidade, essa garra, essa insistência que a gente tem que ter, ela tem que estar pautada da onde eu estou, para você entender onde você está. E esse entender onde eu estou,
A resposta dele, para você chegar lá no teu porquê, ele tem que entender quanto você pode, neste primeiro momento, entrar com investimento, quer seja em opções, quer seja em ações. Porque a gente vê muita gente querendo, no início de uma carreira, jovens agora, que estão com 20, 25 anos de idade, colocando dinheiro, por exemplo, em opções que ele não tem nem na reserva dele. Então, o cara Certo. está num segundo, num terceiro emprego, está começando a vida dele e não está olhando lá na frente o que ele está fazendo. Então, colocar esse risco muito acima do que você tem capacidade de aguentar é simplesmente deixar o seu caminho muito mais longo. Então, esse ponto é muito importante. O how, que é o como, nesse meio do caminho. Então, traça uma linhazinha, né, Murilão? Tá aqui embaixo no onde eu estou, aqui em cima no porquê, o objetivo, onde eu quero chegar, e no meio você tem os hows, que é quais são as escadinhas, quais são os pontos que eu preciso subir na minha vida, o que eu preciso galgar na minha vida para eu poder chegar lá naquele meu objetivo final. Óbvio que a gente tem inúmeros objetivos na nossa vida, mas saber o que você está fazendo é o mais importante. Porque isso pode te tirar do jogo ou não. Tá? Então, eu só dar esse alerta, na realidade, foi muito bacana assim, esse curso. Depois eu vou passar mais algumas informações e vou passar ali no Investify e vou fazer também algumas publicações sobre esse curso, porque é o que a gente fala change minder, né? Mudança de mente, e ele é disruptor. Ele mostra como a gente consegue galgar passos rapidamente quando você está muito focado naquele objetivo. A frase principal Tá. do curso é where the focus goes, the energy flows. Então, aonde o foco vai, a tua energia vai junto. Cara, isso é empoderador, isso aí é o que te dá força para você caminhar. Quando o teu objetivo é forte o suficiente e é sólido o suficiente para você poder atingir aquilo que você quer, nada vai te segurar. Talvez o tempo não seja aquele que você imagina que domina, porque isso a Sim. gente não tem controle. Mas se os seus motivos são fortes o suficiente para você chegar lá, com certeza o universo vai te ajudar a você chegar naquele teu objetivo. Então sejam perseverantes. Estudem muito, 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 todo dia. Mas tenham em mente aquele objetivo. E não desistam dele. Que às vezes está muito pertinho da nossa mão. E a gente larga a mão e desiste. Não deixem isso acontecer com vocês. Pô, de fato, isso aí aconteceu algumas vezes na minha vida, né? Tipo, de persistir realmente num objetivo. E quando você acha que não vai, não vai dar mais certo, e aí acontece. Então, acho que a persistência também realmente é o fator primordial, cara. Se você não persiste, dificilmente vai acontecer, Pô, quase me né? esqueci, Murilo. Tem uma dica de um livro, eu gosto de deixar sempre uma dica de alguma Pô, coisa. Um livro excelente para que seja feita a leitura, um livro do Jim Rohn, que fala sobre as 7 estratégias para a riqueza e a felicidade. Não tornem o investimento no mercado financeiro um sofrimento. Torne uma alegria, uma razão para você conseguir atingir os objetivos de vocês. Aí vocês vão mudar. Não deixem esse mercado financeiro ser o estresse da vida de vocês. Façam com que ele seja a motivação. E investir da maneira certa é a motivação. é isso. Beleza, Rodrigo. Muito bacana a tua participação, muito bacana essa tua ponderação aí. É sempre fantástico ouvir esse tipo de coisa. Faz todo sentido, é uma coisa que eu utilizo muito na minha vida, no meu dia a dia também. E tu tem algum recado final aí? Tem. Óbvio, tem uma coisa para a gente falar, né, antes do teu recado. E é sobre mercado, provavelmente, não sei se tu vai falar sobre isso, mas hoje foi um dia um pouquinho diferente, né? Apesar da bolsa ter subido, quinta dia de alta, mas foi um pouquinho mais travado, mais difícil. Isso é muito normal, porque amanhã a gente tem uma decisão dupla. Fed, lembrando que é mais cedo amanhã, às 15 horas e às 15h30, e aí tem o Copom às 18h30. Os dois já estão praticamente dados, né? Mas aí é que entra o pulo do gato, é justamente aquilo que a gente não sabe, né? Que é o que o Powell vai fazer quando entrar. Vai acontecer quando o Powell entrar, e no Copom a gente tem uma alta contratada de 1 ponto percentual, a gente vai provavelmente para 14,25, quase certo.
e aí vai mudar o guidance, né? Que é justamente o tom e o que o Copom vai nos dizer para as perspectivas deles, né? Então, vai ser basicamente a primeira reunião com decisão do Galípolo, porque essas duas decisões já estavam contratadas com o Roberto Campos Neto antes. Então, observem isso, tá? Não adianta se antecipar, espere o mercado se decidir. Na melhor dos casos, não faça nada. Então, é isso. É um pouco complexo, parece que é simples, o mercado já comprou boa parte do que tinha de comprar. E aí, cara, vamos ver o que esses caras têm para falar, se vai ter corte lá nos Estados Unidos ainda esse ano, se aqui no Brasil vai continuar sendo duro, porque a inflação continua alta, está fora da meta. Sim. E é isso. O que que tu tem para falar aí, Rodrigo, para os nossos finais? Cuidado com posições alavancadas agora, porque a gente já correu bastante, foram praticamente aqui no Ibov 8 mil pontos de alta em 5 dias, né? Então isso é coisa pra caramba, cara, é muita grana na mesa. Provavelmente a galera queira realizar um pouquinho disso aí, botar um pouquinho no bolso, né? Pelo menos para dar um gostinho que já deu certo, né? E então tomar um pouco de cuidado nisso, mas ainda tem obviamente ações que vão performar bem, vão continuar performando. É, alguns resultados vieram muito acima do esperado. Deem uma olhada nessas empresas com resultado acima do esperado. Amanhã tem resultado da Minerva, amanhã tem resultado que é a BIF, né? Amanhã tem resultado da Happy Vida, se não me falha a memória, também dentro do setor médico. Podem ser ações que podem ter uma reversão aí, porque, pelo que eu andei analisando, houveram algumas informações aí dizendo que seriam resultados positivos. Minerva, particularmente, eu não consigo entender que vai ter um resultado tão positivo, mas eu espero que os diretores da Minerva me surpreendam e fiquem de olho em Brasil Foods, acho que é uma açãozinha importante. A Marfrig já está dado, o trade já está andando. E tem um cavalinho que ficou para trás, Murilão, que eu vou botar uma pimentinha no meio da história. Aliás, um não, dois cavalinhos. Que é a Gerdau, que vem Uhum. performando como resultado fundamento não muito bem. Na minha opinião, não fez muito bem a lição de casa, mostrou dividendos bem fraquinhos, mas a Uzi Minas, cara, ela tá com uma entropia acumulada. Ela ameaçou perder um fundo nos 5,80, 5,79 mais ou menos, refutou com força, fez um pullback, está fazendo um pullbackzinho agora, e na minha opinião tem alguma coisa aí que pode acontecer. Por quê? Porque vai depender do que acontecer na economia. Se de repente a gente tem algumas surpresas positivas na nossa economia, essa ação pode subir rapidamente, né? E pode ser muito forte. Uhum. Mas daí como é que eu faço num trade arriscado? Eu diminuo o tamanho. Ao invés de eu investir como eu faço no 10, pô, bota dois só, cara. Né? Eu Sim, acho que quanto mais, como a gente fala muito, né? Quanto mais vol, menos size. Né? Quanto mais exato. volatilidade, menos tamanho. Quanto Então mais saiba trabalhar risco, com menor o mais seu fácil. tamanho. Exatamente. E segue em frente, cara. Segue em frente porque atrás vem gente aí, cara, e amanhã o pau vai entrar. Então, cuidado. É isso. Menos Ah, mal, smile, sorriam, né, cara? Porra, sim. a galera tem que entender isso, ó. Faça uma meditaçãozinha boba aqui, ó. Vão para cima, 10 vezes para cima e para baixo, sorrindo e respirando igual cachorro. Fecha os olhos. E se vê no final dessa meditação, depois que você abrir os seus olhos, com o seu trade atingindo o seu objetivo. Boa. Quero fazer antes um convite, né? Semana que vem estaremos aqui de volta, terça-feira. Mesmo horário, mais cedo agora, às 17h10, por aí. E amanhã tem o Investify Insider. A gente mudou para quinta-feira, mas essa semana a gente vai mudar de novo, mas só essa semana. Porque o que acontece? A gente precisa fazer uma mudança interna no nosso encontro de mercado da Investify. Amanhã a gente não tem justamente por causa do Power, que entra às 3h30, e aí a gente não tem o encontro de mercado tradicional da Investify, que é interno, para quem não sabe. Então passa para quinta-feira. E aí a gente puxa o Insider amanhã, fechamento de mercado às 17 horas, 17, não, 17h20, mais ou menos esse horário.
que aí a gente pega o final do Powell, a saída do Powell, e aí, no final, o cupom. Às 18h30 vai ter mais ou menos lá, vai estar o João e o Egler falando sobre cupom ao vivo. Então, amanhã, Investify Insider, o link vai estar aqui amanhã também no canal da Investify. E você pode entrar direto no YouTube da Investify, entrar lá, seguir e já vai estar. Acho que no final aqui da live eu já preparo o link, beleza? E divulgo até nos grupos free da Investify para quem está. Lembrando, quem quer participar da segunda edição da Imersão Investify, se cadastra, o link está na bio, beleza? A gente está aberto às inscrições. Perfeito? É isso, Rodrigão. Continuamos ter uma alta infinita. Infinita não vai ser, mas que a gente continue aí um bom momento, surfando ele, né? E dê tudo certo. Olha, Beleza? cara, que Deus abençoe a todo mundo aí, que tenha um final de tarde hoje lindo e maravilhoso e que amanhã seja um dia também de glória. A glória a gente agradece todos os dias e a gente agradece a Deus por estar aqui todo mundo junto. Exato. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.